Então vamos lá. Esse aqui é um videozinho de code, umas dicas de programação dinâmica que eu prometi pro Hugo. Programação dinâmica é um tópico bem difícil, um dos mais difíceis, na verdade. E só que uma vez me ensinaram essa dicasinha e eu tô passando pra frente aqui, porque depois que eu aprendi essa dica, eu comecei a conseguir resolver os problemas de programação dinâmica e assim mapeou bem fácil assim para minha cabeça. Então espero que seja útil aí para mais alguém, pro Google ou qualquer outro que seja que eu vou publicar isso no Twitter. E só uns disclaimers, eu não tenho equipamento, primeira vez que eu estou gravando qualquer vídeo, assim, vou ver se eu crio um canal assim no YouTube, mas não, assim, só para postar esse vídeo mesmo, nem vou nem pretendo postar mais vídeos no YouTube ou nada disso. Quer dizer, nem sei, né, mas às vezes o pessoal gosta, eu gravo mais, mas não é a minha intenção, não, só para dar share mesmo no Twitter. Eu não vou editar, assim, vai ser um vídeo bem é, cru, assim, porque assim, é o que eu tenho tempo de fazer. Espero que não... Acho que vai ficar um pouquinho longo, na verdade, porque eu quero fazer uma explicação mais detalhada, mas não vou ter tempo de editar e botar bonitinho e tal. Primeira vez que eu faço isso, mas assim, é o tempo que eu tenho aqui para fazer. De novo, esse é um tópico difícil, é um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Então, se você estiver começando aí, está começando com o seu Leet Code aí, fazendo os primeiros, não recomendo começar por isso. Talvez seja legal assim, você assistir o vídeo para ter uma ideia assim na cabeça, mas com certeza não comece por esse tipo de tópico. É, de novo, eu quero dar vários exemplos, então talvez o vídeo fique um pouco longo. E se eu tiver errado, falar alguma merda, então pode me corrigir. Eu não sou nenhum expert em Elite Code, não faço nenhum claim de ser expert em Elite Code. Eu só fiz bastante para entrevistas e coisas assim e acabei aprendendo um pouco e tô tentando passar para frente. Eu vi a thread lá que ajudou uma galera, fiquei bem feliz, assim, tipo, nem sabia que ia ajudar tanto assim, o pessoal mandando mensagem dizendo que ajudou. É, então, então tô tentando fazer esse tópico aqui que eu teve uma thread que o Hugo comentou que ele é, tinha problema com programação dinâmica. Eu também sempre tive e depois que eu aprendi essa técnica ficou bem mais fácil. É, o vídeo provavelmente não estruturei ele assim, eu estruturei ele de uma maneira assim que eu achei coesa, mas assim talvez tenha coisas no meio assim que eu vá achando que eu tenho que explicar mais e tal, então pode ser que fique um pouco longo. Que não é um vídeo tipo canônico de YouTube, né? Que você vai assistir 5 minutinhos e aprender, mas também não é a minha ideia aqui. Tentar ser o mais explicativo possível. Então, beleza, a técnica que eu vou ensinar aqui, o que geralmente o pessoal chama, então isso aqui é Dynamic Programming, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouco essa fonte aqui. Como é que aumenta? Fonte, large. É, Dynamic Programming, né? Programação dinâmica, o pessoal chama de Programming, o pessoal chama de DP. É, e essa técnica o pessoal chama de memoization, tá? Que basicamente você bota numa tabela para ficar mais rápido. E eu até falei com o Hugo que para se aprender isso você tem que ter uma noção de recursão e backtracking. Se você for bom em recursão e backtracking, cara, fica muito fácil resolver programa de programação dinâmica com isso. Se você não for bom em recursão e backtracking, sugiro você aprender recursão e backtracking antes de olhar programação dinâmica. É, então, esse é um jeito também, memoization, é um jeito que o pessoal chama de top-bottom. Resolução top-bottom. Você vai de cima da árvore recursiva achando é, buscando os caminhos para baixo, né? Vou tentar explicar isso melhor depois. A que eu não sei, a que eu não entra na minha cabeça, assim, para mim é bem difícil mapear, é a contrária, geralmente que eu vejo a galera tentando ensinar mais, que é a outra, que é a bottom up. Essa bottom up, amigo, para mim, se alguém quiser fazer um vídeo explicando a bottom up de uma maneira legal, assim, que mapeia assim pra minha cabeça, eu
sempre resolvo com top bottom. Bottom up pra mim é assim, a não ser que seja uma coisa muito trivial assim, a maioria eu não consigo mapear muito bem. Mas essa memorization top bottom é uma que se você souber recursão ou souber backtrack, ela mapeia fácil. Tá, vamos lá. É, Antes de ensinar tudo isso, eu quero só mostrar um exemplo bem básico de programação dinâmica, um dos problemas mais simples que tem, que é o Fibonacci, né? E como que funciona esse memorization top-bottom. Então, Fibonacci você tem a sequência um, 2, quer dizer, um, 2, 3, 5, né? Então, basicamente, 8, etc. Ah, eu estou escrevendo isso aqui no mouse, porque assim, eu não tenho aqueles tabletzinhos bonitos e tal, então assim. E aliás, minha letra, assim, parece que você pode achar que. Minha letra é horrível, assim, então se você achar que é um bêbado escrevendo, não, não tô. Não, não bebi, não tô bêbado. Minha letra é muito feia mesmo. É, minha letra cursiva, ainda mais que eu tô no mouse, então assim, é bem ruim. É, e beleza. Então, Fibonacci, eu acho que muita gente sabe, né? Então, o próximo elemento da a série começa com um, o próximo elemento da série é a soma dos anteriores, né? Então, 2, 1, 3 é 2 mais um, 5 é 3 mais 2 e 8 é 5 mais 3, tá? É, e, e o programinha para resolver Fibonacci recursivo geralmente é uma coisa tipo assim, né? Vou tentar fazer aqui mais ou menos. Eu programo em C++, geralmente, mas assim, as coisas que eu vou fazer são bem simples, então acho que qualquer um que sabe programar, vai dar para seguir bem. Então você tem uma função aqui Fibonacci int n, né, alguma coisa assim, e aí você faz if é, n menor ou igual a 1, né, se n for 0 ou 1, você retorna n, né, então se for 0 você retorna 0, se for 1 você retorna 1. E daí você retorna o Fibonacci de n-1, que é o anterior, né? E o Fibonacci mais o Fibonacci de n-2, né? Então isso aqui resolve Fibonacci, né? Então basicamente você está aqui no Fibonacci de n de 5, 5 é Fibonacci de quem? Fibonacci de 3, Fibonacci de 4, né? Quem é o Fibonacci de 4 é 3, né? É, e, e mais o Fibonacci de 2, né? Não, é, isso aqui é Fibonacci de um, 2, 3, 4, 5. É isso. Então, 5 é o Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 3, né? Então, 2 mais 3, 5 e assim vai. E é, Fibonacci de 2, né? Vai ser Fibonacci de um, né? Mais o Fibonacci de zero. O Fibonacci de zero seria zero, porque esse aqui, se for zero, retorna zero, né? Então é isso aí. Tá, isso aqui é bem clássico e tal. Então, como é que funciona isso? Se você for ver na árvore recursiva, né? Vou baixar aqui um pouco. Você tem aqui, ó, Fibonacci de 5, né? É quem? É Fibonacci de 4 mais Fibonacci de 3, né? Fibonacci de 4 é Fibonacci de 3 mais Fibonacci de 2. Fibonacci de 3 é Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1, né? E aqui para, porque Fibonacci de 1 a gente retorna, né? Então esse aqui é o caso base. Fibonacci de 3 é Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1, né? E aqui Fibonacci de 2 é Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0, Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0, né? Então, como é que vai aqui na recursão, né? Então, aqui você chama aqui, ele vai chamar para cá, para cá, para cá, para cá, vai fazer essa árvorezinha e vai parar no... Aqui é Fibonacci também, Fibonacci de 2, Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0, né? Então, ele vai chamando aqui. Então, ele vai falar que, então Fibonacci de 1 é o quê? Ele vai retornar 1. Então, retornou 1 para cima. Aqui, Fibonacci de 0 vai retornar 0. Então, e para cima ele retorna o quê? Ele retorna a soma, né? 1 mais 0, então aqui ele vai retornar 1. Fibonacci de 1 aqui vai retornar 1, né? Então aqui ele retorna o quê? A soma 1 mais 1 que retornou, ele vai retornar 2 para cima, né? E aqui a mesma coisa, retorna 1, retorna 1. Fibonacci de 2 vai ser aqui 1 mais 1,
vai retornar 2, né? É, e aqui ele vai retornar. Opa, errei. Fibonacci de 1 mais 0 vai retornar 1. Então aqui foi mal. Erro. Aqui vai retornar 1, né? Então 2 mais 1 ele vai retornar 3. Aqui, né? E aqui a mesma coisa. Aqui vai retornar 1. Aqui vai retornar 0. Então ele retorna 1 para cima. Aqui ele vai retornar 1 para cima. Então esse aqui vai retornar 2, né? E a resposta final vai ser o quê? 3 mais 2, 5. Ele vai retornar para a sua função que a gente vai chamando lá 5 aqui. Pá. Então, então você vê que ele fez isso tudo aqui, ele foi nessa árvore recursiva inteira, só que se você percebe, você está fazendo várias coisas aqui, até me confundi numa hora aqui, que eu estava fazendo a mesma coisa que você tinha feito aqui antes, mas ele está fazendo várias coisas aqui duas vezes. Por exemplo, aqui no Fibonacci de 3, pô, eu já tinha Fibonacci de 3 calculado aqui, por que eu precisei descer tudo isso, né? Então você está mandando ele fazer várias funções aqui, vários. Isso aqui, toda hora vai ter uma repetição, né? Ele vai chegar e vai falar assim, ah, eu já sei quem é o Fibonacci. Só que aqui você não tá guardando esse resultado, você não está tabelando, que esse é o negócio do memoization, né? Você tabela para você diminuir a complexidade. Porque essa complexidade aqui, como é que você calcula essa complexidade aqui, né? Então, cada nó dessa árvore, né, cada level dessa árvore, vai ter mais ou menos é, é, dois nós a mais, né? Então é um exponencial de 2. Aqui vai ter 2, aqui vai ter 4, aqui aproximadamente 8. Se tivesse uma recursão aqui embaixo seria 16. Se for uma árvore muito grande, basicamente cada um daqui vai numa exponencial. Você está crescendo numa exponencial de 2 aqui, né? Toda função você abre em dois filhos. Toda vez que você tem uma função que abre em dois filhos, você está reduzindo o seu problema só em um, nesse caso aqui em um ou em dois, né? O problema começa de n, né? Você está reduzindo ele em um ou dois, né? Você vai ter aqui que esse algoritmo aqui, ele é muito lento. Ele é O de 2 elevado a n, né? Esse 2 aqui é porque você está abrindo dois filhos, né? Se fosse 3 aqui, se você tivesse uma função que chamasse três coisas aqui, seria 3 elevado a n, né? E assim vai. Então isso aqui assim, é ridículo. Se você botar no seu computador, vai ser se você botar um Fibonacci alto aí, sei lá, Fibonacci de 100, provavelmente vai ficar um tempão para computar. Porque demora muito tempo. Então, onde é que entra o memoization aqui? O memoization é basicamente você faz a recursão e depois você bota a tabela em cima. Então, como ficaria aqui? Vamos supor que você tem uma tabela aqui. Vou chamar aqui de. Como é que eu faço isso aqui? Vou botar o. Do jeito que você faz em C++ mesmo, que é. Esse aqui é um mapa, tá? C++ aqui não é C++, esse aqui é um mapa. Esse é um mapa que a chave é o inteiro e o valor é o inteiro. Eu vou chamar aqui de DP, né? De Dynamic Programming. É a tabela, a nossa tabelinha, né? Então o que você faz? Você faz a mesma coisa, só que você bota na tabela. Você fala assim, olha, se você tiver se você já tiver esse resultado, não computa de novo, me dá o resultado que está na tabela. Então, vamos lá, mesma coisa, if n menor ou igual a 1, return n. Aí, antes de chamar a recursão, antes de falar assim, eu quero que eu quero que você compute isso. Primeiro você verifica se está na tabela. Então, na tabela, count aqui em C++, você vai ver se tem um elemento na tabela, se você contém, né? Contém um elemento. Você tem o Fibonacci de n na sua tabela? Né? Se sim, retorna quem é o Fibonacci de n, quem está na tabela. Se não, você põe na tabela, você fala que o Fibonacci de n é a recursão. Aí você chama a recursão. Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Tá? E retorna o que você calculou. Né? Ou retorna o que a recursão foi calculada, que agora está na tabela nesse caso. Né? Então é basicamente isso. O que você fez isso? Só de você botar aqui na tabela, você reduziu esse algoritmo aqui agora muito mais rápido. Ele é O de N, né?
como, como que você vê, como que você prova que isso aqui, como que você vê, qual a intuição aqui de provar que isso aqui é ODN, né? Aqui, fazendo aquela árvorezinha de novo, sem botar os retornos para não ficar muito poluída, né? 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, aí 2 vai ficar 1, 0, aqui 2, 1, 1, 0, né? Mais ou menos isso. Então, o que que acontece aqui? 4. O que acontece aqui? Basicamente, você está dizendo aqui, quem é Fibonacci de 5? É Fibonacci de 4. Quem é Fibonacci de 4? É Fibonacci de 3, né? Mais Fibonacci de 2. Mas aqui você está indo só no primeiro colo da recursão, né? É, Fibonacci de 3 você calculou aqui e tal, aí você Fibonacci de 2, aí aqui você entra na base. Então você vai computar, esse cara aqui vai estar computado, esse cara aqui vai retornar automático, né? Aí você calculou quem é Fibonacci de 2. Você já sabe quem é Fibonacci de 2, né? Aqui você já sabe quem é Fibonacci de 1. Aqui o retorno é automático, né? É uma função e já retorna. Aí aqui você calcula, você botou o Fibonacci de 3 na tabela, tá? Então 3 está na tabela. Agora quando você quer 4, isso aqui não precisa ser chamado. O 4, quando ele chamar o 2, ele vai falar assim, opa, eu já tenho 2 na tabela, não preciso chamar esses 2. Então, essa parte inteira aqui morre, você não precisa vir para cá, né? Mesma coisa aqui, né? Quando ele chamar Fibonacci de 3, ele vai falar, opa, eu já retorno direto, eu já sei quem é o valor, então eu não preciso olhar na tabela, né? No geral, você vai ver que e fica mais fácil se você tiver uma árvore muito grande, né? Porque você vai estar eliminando muitas coisas da árvore, né? No geral, você vai ver que sempre quando você chamar o Fibonacci de n-2, né? Você já vai ter ele na tabela. Essa parte aqui da recursão vai ser uma chamada que ela vai retornar automaticamente, porque você já vai ter ele na tabela. Quem você vai estar realmente chamando para calcular vai ser esse cara aqui, o n-1. Porque assim, é igual acontece nesse aqui, ó, no 5. Eu chamei o 4. O 4 é que ele vai ir na árvore, vai indo para baixo e tentando ver quem são os caras. O n-1, o 3, né? Ele já não tem mais. O 3 ele já retorna automático. Então essa parte inteira aqui, ele não. E isso acontece para cada recursão. Mesma coisa do 4 aqui. Ele vai chamar o quê? Ele vai chamar o 3. O 3 é o que vai fazer a calculada, do lado esquerdo. O lado direito, quando ele voltar aqui, isso aqui já vai ter. Já vai estar sendo calculado. Então percebe que para casos grandes, você está fazendo isso aqui, basicamente, você está percorrendo isso aqui, né? Então, em vez de percorrer a exponencial, fazer os dois lados da árvore, você está fazendo um só. Então, aqui, né, basicamente, se você tivesse um algoritmo que fosse só diminuísse o problema em um e criasse um nó, né, fosse uma coisa do tipo aqui, ó, 5, ele vai para 4, vai para 3, vai para 2, vai para 1, etc. E vamos supor que aqui é n igual a 5, né? N igual a 5. Quantas operações você fez aqui? Se a árvore for assim, linear, né? Você fez O de n, né? Operações, em vez de criar essa exponencial que você está criando dois nós para baixo. Esse O de n é o que faz você otimizar o algoritmo, só de você botar na tabela. Uma regra simples, aqui é só tentando mostrar mais ou menos como funciona, mas uma regra simples é quanto que você está tabelando, né? Se a sua DP tiver um parâmetro na tabela, tiver uma coisa que altera, esse aqui é o parâmetro, a gente vai ver isso depois mais para frente, tiver um parâmetro só que altera, vai ser a complexidade de O desse parâmetro que altera. Por exemplo, aqui só tem um parâmetro, então vai ser O de N, tá? Que você botou na DP. Se você não tiver ADP, se você não tiver o memoization, e você estiver reduzindo o problema por um aqui, aí você vai, depende de quantos nós você está chamando. Você está chamando dois de nós aqui, né? Então vai ser 2 elevado a n, né? Porque você está criando essa árvore exponencial aqui.
beleza? Tá. Então, esse aí é o esquema de memorization. Eu até te falo por isso. Se você souber backtrack em recursão, cai muito fácil. Vários problemas caem. Então vamos lá pro LeetCode. Eu vou fazer um problema de backtracking primeiro para você poder tentar discernir qual a diferença entre backtracking e, é, e DP, né? Como é que você identifica que é DP e como é que você identifica que é backtracking, né? O backtracking, vamos para esse problema aqui, na verdade. Vamos lá. É, o backtracking, ele geralmente é uma coisa de força bruta. Você não tem essa coisa de tipo assim, igual a gente fez no Fibonacci, eu já sei o valor aqui. Não, o backtracking geralmente você tem que olhar ou achar o caminho ou fazer todas as permutações possíveis, entendeu? Então não tem o que você tabelar para depois voltar para falar assim, eu não preciso calcular essa parte aqui agora. Você precisa basicamente percorrer tudo. É um backtrack, geralmente a solução de backtrack é uma solução de força bruta. Você está vendo todas as possibilidades possíveis e retornando o valor. Então, nesse problema aqui, de uma questão média aqui de backtracking, no caso, e isso por isso que eu falo, se você sabe resolver backtracking bem, sabe recursão bem, esses DP sai bem, assim, bem mais fácil, né? Então, isso aqui dado uma string, você pode transformar toda letra individualmente para ser caixa baixa ou caixa alta, para criar outra string. Return all list of all possible strings. Então você retorna todas as listas das todas as possíveis strings que você pode criar. E você retorna o output em qualquer ordem, né? Então você tem aqui um exemplo, né? Você tem A1, B2, então você pode ter quais são os possibles outputs, né? Desculpa eu ficar falando inglês e português, que é um pouco difícil. Eu tô nos Estados Unidos tem muito tempo já. E às vezes eu vou falar as palavras em inglês porque às vezes não vem o português direito na minha cabeça. É, é meio tenso, assim, não é. Tô querendo me achar, não. É complicado mesmo. Cara, eu tô esse vídeo inteiro tentando, assim, vindo palavra em inglês na minha cabeça e eu tô tentando traduzir para português, mas assim, um pouco difícil. Então, me desculpa. É, é, então tá, aqui você tem A1, B2. Então você tem A1, B2. Você pode fazer o quê, né? Você pode ter A1, B2. Você pode ter A1, B maiúsculo 2, A maiúsculo 1, B2. Então quer dizer, cada letra você pode transformar em caixa alta e em caixa baixa, exceto se for dígito. Se for dígito, você tem que deixar o dígito do jeito que está, não tem caixa alta ou caixa baixa, né? É, então aqui, por exemplo, você tem 3 e 4. Então as únicas possibilidades que você tem, as únicas strings que você tem é 3Z, Zzinho 4 e 3Zão 4, né? Então tá, isso aqui é um problema de backtracking, eu vou resolver aqui, mas assim, o intuito não é ensinar backtracking, mas assim, ele mapeia muito bem para os problemas de DP, né? A diferença é que o DP você vai tabelar, o backtracking não, mas é basicamente você está vendo quais são suas opções, né? Isso que o backtracking você tem que ver todas as opções possíveis e o DP você também vê todas as opções difíceis, só que a diferença é que você põe numa tabela. É a única diferença. Então como é que você faria aqui? Então vou criar um vetor aqui global que vai ser as soluções, né? As soluções de todas as strings. Não, opa. String solution. E vetor é um array, tá? Em C++, é um array dinâmico. Então, toda vez que você tem um backtrack, uma coisa assim, uma recursão, geralmente você faz uma função de helper, né? Tipo, que isso vai ser a chamada recursiva. Então você vai ter o parâmetro, né? Tô passando por referência aqui, o parâmetro da string, e você vai ter um índice i, que é aonde você está nessa string, né? Basicamente. Então, o que você faz? Se você chegou no final, né, da string, se o i for do tamanho do size da string, ou seja, eu só estou iterando no vetor aqui, né, recursivamente, quer dizer que você criou A. E, obviamente, você tem que passar a string que você está criando, né, a string corrente que você está criando. Que você vai estar criando essas strings para pôr na solução, né? Então você vai fazer. Se você chegou no final, quer dizer que você vai puxar na solução. Solution, pushback é só para adicionar no array, né? Solution pushback.
o que você tem agora formado, né? E retorna, né? Tipo assim, acabou. Né? Esse aqui é o caso base. Cheguei no final, eu puxo a solução que eu tenho. Aí o que, que você faz? Isso aqui é o que você faz geralmente. É que você tem que pensar sempre. Quais as opções que você tem? Geralmente nesses algoritmos você tem duas opções, né? Ou algumas opções, não duas, mas algumas opções. E aqui nesse caso, a diferença é se é dígito ou não, né? Então primeiro você pergunta assim, se não for dígito, né? Então essa é uma função de ser aqui para ver se é dígito ou não. Se não for dígito, o caractere corrente que eu tô vendo, né? É, eu vou ter. Eu vou transformar ele. Ou ele pode deixar ele em caixa baixa, ou pode deixar ele em caixa alta, né? Então, vou botar aqui lowercase, vai ser to lower, né, que é uma função que só joga para caixa baixa. E uppercase vai ser to upper SGE, tá? Aí o que você faz? Você tem basicamente duas opções. Uma opção, a primeira opção é pegar a string, né? Você vai para o próximo índice, depois de você vai para o próximo caractere da string, né, na próxima chamada recursiva, e você vai empurrar para baixo, né, empurrar na árvore ali para baixo, a string corrente, né, que você tem com o lowercase, ou seja, você está dizendo, olha, eu quero transformar isso aqui para lowercase. A outra opção é fazer a mesma coisa, né, vai para o próximo elemento da string e passa o uppercase, né? Beleza. Aí, se não, se for dígito, então você não tem essas opções. Se for dígito, você vai ter que simplesmente repetir o dígito. Então você vai para o próximo, né? Então a mesma coisa, você vai para o próximo, mas você só mantém o que estava na string, que é o SGI, né? Basicamente isso. Aqui na função inicial você chama a primeira chamada recursiva, né? No começo vai ter o quê? Primeiro a sua string, você vai passar a sua string que foi passada, né? A string que você vai varrer. O índice inicial é zero, você começa de zero na string. E qual é a string corrente que você está construindo a string ali, né? A string corrente é vazia, né? E quando essa função voltar, no seu vetor solução vai estar ali a solução, todas as possibilidades que você criou, né? Basicamente isso. Vou dar run aqui ver se aceitou, ver se passa. Passou, né? Agora eu vou dar submit. Aceitou, tá? Beleza. É isso aí. Então, assim, é uma solução simples de backtrack. Eu vou voltar ali para. Vou tentar desenhar isso, que não sei, talvez as pessoas estão aprendendo também recursão, não sei. Só para você ter uma ilustração mais desenhada do que eu faço. Então a gente tem essa string aqui, né? A1B2, né? Para fazer em desenho o que a gente fez ali, né? Então a chamada inicial aqui, você passou essa string aqui, né? Essa string que era lowercase, calma aí. Era A1B2. Então Azinho 1, B2. Azinho 1, né? Bzinho 2, né? Então começou aqui. Aí, basicamente, o que você está fazendo aqui? Você está chamando as opções, né? Então você está falando aqui, primeiro você perguntou aqui, na primeira chamada recursiva, você passou uma string vazia aqui, né? E você vai construir essa string. Então você olhou aqui, é, você viu se é dígito ou não, né? Nesse primeiro. Não é dígito, então eu tenho duas opções. Ou eu crio um asão, né? Essa é a parada das opções. Ou eu crio um azinho, né? Aí tá. Aí esse aqui foi pro próximo. É dígito, então eu só concateno. Asão um, né? Esse aqui também. Esse aqui foi pro próximo, ele vai falar, opa, é dígito. Concateno. Asão um. Aí agora foi para esse aqui, B. Opa, não é dígito. Então, quais são as minhas opções? Ou eu faço asão, asão um Bzinho, né? Ou eu faço asão um Bzão, né? É, basicamente isso. Então aqui, ou eu faço
Azão um Bzinho ou, quer dizer, Azão um Bzinho e Azão um Bzão, né? É, na verdade, esse aqui não é chamado. Hum, calma aí, Azão um Bzinho ou Azão um Bzão, né? Tá, aí nesse aqui, no Bzinho, também ele foi pro dígito, né? Então a única opção, se você for pro dígito, é A1, B e concateno 2, né? É, esse aqui do Bzão, calma aí que eu confundi aqui, tem opções. Dei uma pausa aqui rápido que eu tava me confundindo. Eu falei, pô, que estranho, porque isso aqui não tava. É que eu escrevi errado aqui. Esse aqui é Azinho 1, né? Foi mal. É, esse aqui, você viu o número, né? Essa função aqui, você viu o número. Esse aqui é Azão 1, esse aqui é Azinho 1. Eu botei Azão e acabei me confundindo na explicação aqui. Então, não vou editar não, mas é, eu dei uma pausinha pra ver o que estava acontecendo, que eu tava me confundindo. Então tá. Então, Azão 1, então esse aqui vai ser Azão 1 Bzinho, né? Azão 1 Bzão, né? E esse aqui vai ser Azão 1 Bzinho 2, né? Porque no número você não faz nada. E aqui vai ser Azão 1 Bzão 2, tá? Aí esse cara aqui pra cá, né? Aí ele chegou no B também. Então ele tem duas possibilidades. Ou ele faz Azinho 1 Bzinho, né? Ou ele faz Azinho 1 Bzão, né? Ele vai chegar no 2 também. Aí no 2 só tem uma possibilidade, que é Azinho 1 Bzinho 2 e Azinho 1 Bzão 2, né? Então você vê que, tipo assim, você está empurrando as coisas para baixo e pegando opções. Quais são as opções? Você praticamente está fazendo todas as possibilidades possíveis, né? Aqui esse é o resultado final, que é quando a gente chega lá no final do vetor, né, que chega aqui no caso base, no recursivo, e puxa a solução, né? Então a gente está puxando essas strings aqui que foram formadas. Então, basicamente, a gente está fazendo esse negócio de força bruta, né? A gente está falando, pô, quais são todas as possibilidades que eu tenho, e tendo essa possibilidade, eu tomo esse caminho e vou construindo a minha string aqui, né? É, assim, talvez seja um pouco complicado, mas eu acho que a grande coisa aqui que você tem que ver nesse negócio você tem que prestar atenção nas opções. Quais são as opções que eu tenho aqui? E você chama a chamada recursiva para aquela opção. É, e vai ser muito parecido. Esse aqui é um problema de backtrack, né? Vai ser muito parecido com o Dynamic Programming. Só que o Dynamic Programming você não tem que fazer todas as opções. Você consegue tabelar, igual a gente fez no Fibonacci, para descontar e não fazer todas as possíveis opções. Você já sabe o resultado anterior, né? Tá. Espero que tenha ficado claro aqui na explicação. Aqui você tem A1, aqui são todos os quatro possibilidades, né? Azão 1, Bzinho 2, Azão 1, Bzão 2, Azinho 1, Bzinho 2, Azinho 1, Bzão 2, né? Que são as quatro possibilidades que tem aqui, né? Beleza. Então a gente está chegando perto de onde é que a gente quer. Agora vamos finalmente resolver um problema de Dynamic Programming em si, né? Então, esse aqui é um problema de Dynamic Programming, né, em si. Geralmente, Dynamic Programming vai ter essa coisa, em vez do backtracking que vai ser
faça todos os caminhos possíveis, você vai ser uma solução mais força bruta. Se você vê uma coisa do tipo assim, parece recursão, parece backtracking, mas assim, ele fala assim, me retorna o mínimo custo disso, me retorna o máximo custo disso. Geralmente é um problema de otimização, né? Você vê quais são as opções e você tem que minimizar ou maximizar. Se você vê isso, você vê que tipo assim, parece recursivo, parece backtracking, mas ele está pedindo uma minimização aqui, uma maximização, já suspeita que é Dynamic Programming, tá? Isso aí é uma diquinha. Então, esse aqui é um programa que marcado de easy, né? Mas assim, easy é relativo, Dynamic Programming, tipo assim, easy você já sabe, tipo assim, você já sabe as técnicas, talvez seja easy, mas talvez nem seja tão easy assim para quem está começando, né? Então não se frustra quando você vê uma coisa easy e você não achar easy também, porque easy é relativo, se você sabe o macete ou não. Então aqui, dado um array inteiro, é, que você tem o custo e o custo de subir uma escada, né? De subir e, e quando você paga esse custo, você pode subir um ou dois degraus, né, da escada. É, é, e você pode. E também tem esse detalhe aqui. Você pode começar ou do índice zero ou do índice um, né, da escada. E retorne o mínimo custo para você atingir o maior degrau da escada. Né? Qual o mínimo custo para atingir o maior degrau da escada? Então, por exemplo, aqui, né, o custo 10, 15 e 20, né? Você começa no índice 1, porque você pode começar do índice 1. Você paga 15 e sobe 2 degraus, você pula 2, né? Então você chegou no topo aqui, né? Chegou no fim do array. Né? Então você vê aqui que basicamente você pode ter várias probabilidades, né? Porque você pode, depende do custo que você pega, né? Você não sabe qual é o próximo custo, né? Então você pode subir 2, você pode você tem duas opções, basicamente. Pode subir um degrau e pagar aquele custo, ou subir 2 degraus e pagar aquele custo. Um guloso aqui pode não funcionar. Você pode falar, vou sempre subir 2 degraus, que eu estou chegando no topo mais rápido, né? Mas se 2 degraus você sempre está pagando um custo muito alto, toda vez que você pula 2 você está pagando um custo muito alto, e sua ideia é minimizar o custo, né? E não subir mais rápido, não vai funcionar. Então você tem que testar as possibilidades, né? Então, de novo aqui, a gente faz uma chamadinha recursiva aqui, né? Passa o vetor, né? O vetor de custos, né? E aqui I, que seria o degrau que você está nesse momento, né? Então, basicamente, se você chegou no topo, né? Se o I é o tamanho do array, né? Acabou, né? Você chegou no topo, o seu custo é zero, né? Tipo, você chegou ali no final, o custo não tem custo. Você chegou no final. Agora é aquele negócio que eu falo de sempre, você vê as opções, né? Então pensa nisso. Quais são as opções que você tem quando você está num certo degrau na escada, né? Você pode. Então as opções são bem simples, na verdade. Aqui eu vou chamar de helper. Você tem a você tem a opção um, né? Que é você paga o custo, ou seja, eu vou somar esse custo aqui, paguei o custo e subi um degrau, né? E a opção 2 é pagar o custo e subir 2 degraus, né? E você quer o quê? Você quer retornar o mínimo entre o caminho. Você está aí fazendo um caminho aqui naquela árvore. Né? Você quer retornar o mínimo entre o caminho um e o caminho 2, né? Basicamente isso. Aí aqui tem um truquezinho, porque ele fala que você pode começar do zero, porque qual seria o normal aqui? O normal seria falar isso, eu começo do zero, né? Então começo sempre do zero. Mas ele fala que você pode começar do um também, né?
Então tem duas opções aqui também, na chamada da recursão tem duas opções. Então eu posso ou começar do zero ou começar do um. Então eu quero retornar o mínimo. Basicamente, eu vou botar as opções aqui, mas quais são as opções na base aqui no começo, né? Opção um é igual, né? Para deixar bem explícito aqui, é começar no zero, né? E a opção 2 é começar no um, né? E você vai retornar o quê? O mínimo dessas opções, né? Da opção um e opção 2, né? Mas repara que esse aqui é o tradicional Fibonacci, porque eu estou fazendo 2 elevado a n. Porque eu estou chamando duas chamadas recursivas, estou reduzindo meu problema em um. Vai passar provavelmente os testes dos casos de teste aqui, porque eles são pequenos. Né? Opa, não passou. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz? Stack Overflow. É bom até que a gente debuga junto. É, ah, tem o caso. Ah, isso aqui é interessante. Tem o caso que você pulou. Não sei porque o LeetCode está colorindo tudo errado. Tem o caso que você pulou e você foi para, tipo assim, vamos supor que você tá no, você não pode pular 2 se você já tá no i-1, entendeu? Vamos supor que você tá aqui no final, você tá no último elemento. Você não pode pular 2, né? Esse aqui é um caso inválido, basicamente, né? Você não chegou no final. Aí agora eu não sei se a questão ela ela deixa eu pular 2, né? Agora é uma dúvida que você faria do entrevistador. Eu tenho que chegar eu tenho que chegar aqui no final e pular só um, ou eu posso chegar no final e pular dois? Se eu puder pular dois, essa resposta aqui vai ser aceita, né? Porque ele está dizendo, olha, se eu cheguei exatamente no final, né? Porque eu estava dando Stack Overflow por quê? Porque a recursão não sabia o que fazer quando chegava no final. Tipo assim, se for maior que o vetor, né? Ela simplesmente explodia. É, é, Se ele aceitar que chegar no final quer dizer que você tem que chegar um acima do final, essa aqui não vai funcionar. Mas se você chegar no final quer dizer, olha, simplesmente cheguei no final, pulei dois acima e tá ok, né? Tipo assim, pulei para o final do vetor. Se isso aqui aceitar, der a resposta certa, porque está ok, deu wrong answer. Então provavelmente ele não aceita. Tô vendo se estou fazendo uma coisa errada. Output 20 deu 15. Ele está recebendo o mínimo. Mínimo tal. Então eu acho que ele não está aceitando. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar como se fosse inválido. Eu vou falar assim: olha, se o seu output for maior, se o i for maior que cost.size, eu vou retornar uma coisa, um int muito grande, que não vai estar na minha resposta, né? Olha, isso aqui é uma resposta inválida. Vou ver se isso aceita. Ah, aí deu botar uma resposta é que deu overflow no integer em si, porque eu botei um integer máximo, né? Botar um integer muito grande, mas que não seja máximo para não dar esse tipo de overflow. Hum. Ah, deu wrong answer. Interessante. Ah, pô, errei aqui. Aqui é cost de i, não cost de 2. Tá, então vamos reanalisar de novo. É bom, né? Eu tô fazendo tudo ao vivo, não tem edição, então é bom que vocês vejam meu erro e não vejam que eu sou impecável, vou acertar tudo sempre. Aqui é cost de i, teve um typo aqui, eu tava cost de 2, então sei lá o que ele tava fazendo. É totalmente errado. É, então vamos tentar de novo aqui para ver se aquele negócio que se pular tá ok. Vou dar run. Tá, aceitou. Então ele aceitou os casos de teste. Rodou os dois casos de teste. Aceitou. Caso um e caso 2. Beleza. Então esse aqui é o correto. Né? Você vê que é bem simples assim, eu só fiz um erro besta aqui. Teve um Stack Overflow que eu poderia pular dois aqui. Mas assim, você vê que a parada é bem simples, é as opções que a gente está falando, né? Só que quando eu dou submit, provavelmente vai dar problema, por causa que é o 2 elevado a n que a gente estava falando. Cada chamada a gente chama duas recursões. É,
e provavelmente ele vou ganhar um time limit exception here, aqui. Né? Já botei um here aqui, ó, viu? Time limit exceed. Time limit exceed. Aí agora que a gente faz a DP, agora é a parte do memorization, que é assim, tranquilidade. É, é, você faz o mapinha lá, que é a sua DP, né? E é a mesma coisa que eu falei antes. Se DP de. é, Se eu já tiver a resposta desse i aqui, né? Eu retorno ADP. Se não, eu calculo e eu guardo na DP, né? Na tabela. Eu vou guardar quem? Eu vou guardar o mínimo de OPT. E eu retorno o que está na tabela. Aí agora a gente trocou esse algoritmo agora, a mesma coisa do Fibonacci. Esse algoritmo agora, em vez de ser O de 2 elevado a n, ele é O de n. Né? Vou rodar aqui para ver se passou os testes base. Passou, provavelmente vai passar o... Aí, aceitou. Tá? É... Então, você vê, então esse, assim, a receita de bolo é a parada das opções, entendeu? Você tem que ver qual é a minha opção aqui. A opção é essa, a opção é aquela. Claro que vai mudar uma coisinha ou outra. Você tem que ver os contornos ali, o caso base ali, até eu errei na hora. Você tem que olhar essa coisinha, fazer o traço, mas basicamente você está fazendo o quê? Você está vendo quais são as minhas opções. A minha opção é ou eu pago o custo e subo um degrau, ou eu pago o custo e subo dois degraus. Né? Eu quero o mínimo dos custos, né? Do que somou. É, basicamente é isso. Se você não estiver entendendo muito bem, faz igual eu fiz no outro. Faz aquela arvorezinha de recursão para você ver o que está acontecendo ali, né? Desenha a árvore aqui, faz um exemplozinho e tal, que você começa a entrar na sua cabeça melhor. É melhor isso aí. Tá. Então esse aqui é um de DP, um DP assim, foi labeled como fácil, né? É, E obviamente, tipo assim, esses problemas que eu estou fazendo eu já resolvi em algum momento no passado, né? Então, assim, se você está achando que eu estou resolvendo rápido, alguma coisa assim, assim, demora um pouco que eu tenho que explicar, né? Mas assim, não é tão difícil se for um problema assim, ele realmente mapeia fácil, mas é uma coisa que você tem que treinar. Você não vai ser assim, não vai chegar e tem que treinar vários desses e ir fazendo, né? Mas assim, eu escolhi uns que eu já tinha feito em algum momento no passado, porque assim, é mais fácil eu explicar já sabendo como faz do que eu ficar pensando na hora. Mas o pensamento é basicamente isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, tá? Vamos para vamos para outro, né? Que também é de DP. Esse aqui é um chama o ladrão de casas, né? O ladrão de casas é o seguinte, né? Basicamente, deixa eu lembrar aqui. Your professional robber planning to rob house along the street. Each house has... tá. Basicamente, você pode roubar as casas. Você tem esse o quanto de dinheiro tem na casa, né? Você é um ladrão roubando casa. O quanto de dinheiro você tem na casa. Só que se você roubar uma casa, você não pode roubar a seguinte, senão toca o alarme e a polícia te pega, né? Então, basicamente, se você roubar essa casa aqui, você não pode roubar essa casa com, sei lá, vou chamar aqui, a casa tem R$ 1, né? Se você roubar a casa que tem R$ 1, você não pode tipo, roubar a segunda casa, porque ela é adjacente, né? Você não pode roubar a casa que tem R$ 2. Você é obrigado a roubar só a próxima casa, a de R$ 3, a que tem R$ 3, né? E essa aqui, no caso, então, ou você rouba, quais são as suas opções aqui? Ou você rouba a atual e pula, né? Não rouba a seguinte. Ou você não rouba a atual, aí você pode roubar a seguinte, tá? Então, basicamente, e você quer saber, outro problema de maximização, você quer saber qual o máximo de dinheiro que você consegue roubar, né? Nessa vizinhança aí de casas, qual o máximo de dinheiro que você rouba, né? Então, é, é, nesse caso aqui, né, o melhor é você roubar a casa um e daí roubar a casa 3. É o melhor que você pode fazer, né? Porque se você roubar a 2, você não pode roubar a 3, nem a um, né? Você só pode roubar essa aqui, você fica com 3 de dinheiro. E,
E essa aqui você pode, você rouba um e a 3 você fica com 4 de dinheiro, né? Então, cara, de novo, agora começa a virar receita de bolo mesmo. De novo, você tem, vamos fazer um hobby helper aqui, você tem um array, né? Int nums, e você tem aqui a casa que você tá, né? Basicamente. Aí, aqui, se você chegou no final das casas, né? Não esquecer de uma hora igual aqui para não dar um destaque overflow de novo. É, se você chegou no final das casas, quer dizer que tipo assim, não tem mais nada para você roubar, né? Então você não roubou nada, você retorna zero, não tem mais casas para você roubar. Chegou no final do seu arrayzinho lá, né? Aí agora você tem duas opções. Qual a sua opção? A sua opção é roubar a casa um, roubar a casa que você tá, né? A casa corrente, né? Que você tá. Só que se você roubar a casa corrente, você vai pra. Você não pode roubar a próxima, né? Você pula a próxima casa, né? E é, você pode também não pegar o dinheiro dessa casa, né? E ir para a próxima casa. Aí você não precisa pular. Você pode ir provavelmente a próxima, que a próxima você tem condição de roubar, né? Então, assim, é basicamente isso. Ou você pega o dinheiro da casa atual e pula, ou você não pega, são suas duas opções, né? E você vai retornar o quê? O máximo. Qual é o máximo que eu consigo roubar? Você quer o máximo das opções um ou 2, né? E aqui você retorna o, o. Você começa na casa zero, né? Na chamada recursiva você começa na casa zero, né? Vamos ver se isso aqui roda. Passou, né? Mas assim, é aquele negócio de novo. Isso aqui é um O de 2 elevado a n. Você está fazendo todas as probabilidades possíveis. Provavelmente não vai passar, porque é o problema de DP e você tem que fazer a tabela. Não passou, de novo, time limit exceeded. O que, que você faz? Faz a tabela. Fazer a nossa tabelinha aqui. Aí vira receita de bolo, né? Você faz aqui, ó. If dp.count, se tem, né? Se tem na tabela o i, retorna dp. Se não, né? Retorna o que está na tabela. Se não, você faz dp de i é igual a o máximo das duas opções. Né? O Discord está colorindo tudo errado. É, é, e daí retorna dp de i. Né? Aí agora você está tabelando, você está fazendo aquele esquema, virou um algoritmo ODN, né, aqui. Como é que você sabe que é ODN que eu falo sempre? Você sempre é a quantidade de parâmetros que varia. Por exemplo, se fosse uma matriz aqui, se for falar, o ladrão está roubando e as casas são numa matriz ou não sei o que, você provavelmente vai ter um I e um J aqui, né? Todos os parâmetros que variam, eles são parte da complexidade, né? Então, se varia I e I vai de 0 a N, né? Então é O de N com ADP. Se não, se você não tiver ADP, né? E você tiver duas chamadas recursivas, por exemplo, aí vai ser 2, né? 2 elevado a N, igual a gente viu no Fibonacci lá na primeira coisa, né? Então você vê. E você pode passar quantos parâmetros que você quiser. Se os parâmetros forem constantes, por exemplo, nums aqui, esse vetor. Esse vetor é constante, então isso aqui não faz parte da complexidade, tá? Os parâmetros que variam fazem parte da complexidade, tá? Só para deixar isso bem claro. Então a complexidade aqui vai ser O de n, tá? Vou submeter aqui, ver se passa. Pronto, passou, não ganhou time limit exceed, né? Porque esse a gente está tabelando agora. Então é basicamente isso. Tipo assim, é o que eu falei do negócio do backtracking, recursão. Quem sabe recursão, quem sabe backtracking, né? Quem sabe explorar os passos, né? Basicamente, primeiro você explora todas as possibilidades possíveis, vai dar time limit exception, mas aí é uma receita de bolo. Você pega os parâmetros que variam, bota numa tabela. Se tiver na tabela, você retorna o que está na tabela. Se não, você bota o retorno na tabela. Acabou. Tipo, quando me ensinaram isso, eu fiquei assim, bem. Eu consegui finalmente assim, fazer os problemas de DP. E assim, sei lá, 80% você consegue resolver assim, ou alguma variação e tal. Vamos até
fazer um outro aqui, esse aqui, na verdade, esse aqui já é um hard, né? O pessoal, é aquele negócio, né? Fala que é hard, mas você sabe o truque e tal, não sei o quê, mas é assim. Mas você vai ver que não, assim, ele tem uma coisinha a mais, uma diferença a mais, talvez seja porque isso é hard, né? Ele não é tão direto igual o outro, mas você vai ver que o core, né? O núcleo do algoritmo é aquele negócio, são as opções e tal. É, e não vai ser muito diferente disso. Mas esse é um problema hard, assim, se você for ver, é um problema mais assim hard de DP, né? Então, um dos problemas mais difíceis assim que o pessoal acha do LeetCode. Eu não acho, porque assim, eu sei resolver e tem problemas do LeetCode que eu acho muito mais difíceis do que isso. Mas só tentando que exemplificar que com esse truquezinho começa a ficar mais fácil, né? Então, esse aqui é compra e venda de ação, né? Então, basicamente, você tem um array de preços, né? E você tem o preço da ação naquele dia. E ele quer saber qual o maior lucro que você pode ter, sabendo que você, em um dia, você pode comprar, e se você já tiver comprado, você pode vender a ação. Só que você só pode fazer isso K vezes. Né? Então, o número de transações que você pode ter, uma transação é comprar e vender. Né? Então, só comprar não é uma transação. A transação ocorre quando você compra e depois vende. Comprar e vender é uma transação. Né? É, e você não pode fazer múltiplas transações simultaneamente. Ou seja, você precisa vender depois, depois depois que você possa comprar a ação de novo, né? Aquela ação. Então, isso aqui são as variações de preços da ação num dia em particular, né? Então, por exemplo, nesse array aqui, 2, 4, 1, o que é melhor? É melhor. Você pode fazer duas transações no máximo no total, né? Quer dizer, você pode fazer menos transações, mas no máximo são K transações, são duas nesse caso. Então aqui, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu comprar no dia 1, né, com um preço de 2 e vender no dia 2 com um preço de 4, né? E o lucro dele foi 4 menos 2, 2, né? Então, assim, ele poderia fazer até duas transações, né? Nesse caso ele resolveu fazer só uma, né? Que foi uma compra e venda, né? E então o melhor dele foi dois, no caso. Mas é basicamente isso. De novo, você tem as opções, né? O que você pode fazer num dia? Se você não comprou, você pode comprar, né? É, agora, se você já comprou, a única opção que você tem é vender, né? Ou pular. Você também pode sempre pode pular aquele dia, né? Se você pode falar, não quero fazer nada com esse dia aqui, paciência, vou pular, né? Então, de novo, nossa receitinha de bolo lá, é, aqui a gente vai ter que fazer um truquezinho para saber o estado que a gente está, se a gente comprou ou não comprou. Então, isso aqui é uma coisinha que deixa um pouquinho, mas você vai vendo, a partir do momento que você vai fazendo problemas, né, você vai vendo algumas variaçõezinhas, mas você vai ver que o núcleo do algoritmo, assim, o pensamento está ali. O, o CAC quantas transações você tem, né? Quantas transações você pode fazer, né, no total. E, e aqui a gente vai botar um i aqui, que é para ver saber se tipo assim, você comprou ou não comprou a ação, né? E, vamos botar um booleano aqui para saber se foi comprado, se você está num estado que você comprou ou não, né? Se você já comprou ou não. Então aqui, quais são as condições de paradas? Se K for igual a zero, quer dizer que você não pode fazer mais nenhuma transação. Então acabou, né? Então aqui você tem que parar. Ou I for maior ou igual ao array, né? Também acabou os dias, não tem, acabou o array, né? Então você não pode mais fazer nada. Nesses casos aqui,
você não está tirando nenhum lucro, né? Se K for igual a zero, você não tem mais nenhuma ação para comprar, né? Nenhuma coisa para, nenhuma transação para fazer, e se o array acabou, não tem mais nada para fazer também. Agora, é, você tem que ver, porra, quais são as minhas opções aqui, né? Vou botar as opções que a gente pode ter aqui, né? Opção 1, vou declarar as variáveis aqui, opção 2, né? Então, se você está num estado que você não comprou ainda, né? Ou seja, você não comprou nada, né? Você vai, o que que você pode fazer? Você pode ou comprar, né? É, então, você tem que a opção 1, você está nesse estado, é comprar. Então, se você comprou, você está diminuindo do seu lucro, né? Você está pagando aquele dinheiro ali. Então, vamos diminuir o preço, né? E o que que você faz? Se você comprou, você não completou uma transação. Então, K continua a mesma coisa, né? É, o I você vai para o próximo dia, né? Você vai para o próximo. E você tem que dizer, você tem que trocar o estado desse booleano pro de baixo, pro próximo, dizendo assim, olha, agora eu estou no estado que eu comprei, né? True. Você fala, pô, tá comprado, né? Agora, se você não comprou, você tem a opção de vender, né? Se você vendeu, quer dizer que você está pegando o lucro, aquele preço do dia, né? Então você está somando no seu lucro aí. Aí você passa o array. Agora, se você vendeu, quer dizer que você tirou uma transação, né? Quer dizer que você pagou uma transação ali. A transação tá feita. Então você tem menos uma transação para fazer se você vendeu, resolveu vender. Você vai para o I mais um, né? Você estava no estado que você comprou, né? Você estava no estado de true, ou seja, isBot é true aqui, né? Então você vai para um estado de false, está dizendo, olha, a partir do momento do próximo dia eu posso já comprar, né? Eu não estou mais comprado, eu já vendi, né? E qual é a terceira opção aqui? A terceira opção você pode fazer, tanto faz se você está comprando ou vendendo, que é simplesmente ignorar. Você fala assim, eu não quero mexer, não quero comprar, não quero vender essa ação, não quero fazer nada, né? Então você vai, passa o mesmo vetor ali, prices, o K continua o mesmo, você não está fazendo nenhuma transação. Você vai para o próximo elemento do vetor e o estado que você está, se você está comprado ou vendido, não, não importa, você passa o estado adiante. O que for, você está mandando para baixo, fazendo, ó, o que for para frente aí, esse é o estado. E você vai retornar qual é o seu máximo lucro, qual é o máximo dia das opções 1, opção 2 e opção 3. Né? Basicamente é isso. Você está tentando maximizar, né? Então, assim, de novo, basicamente são as opções. Qual é uma opção aqui? O hard aqui dessa coisa é basicamente você traquear esse estado aqui. Olha, será que eu comprei? Será que eu não estou comprado e tal, não sei o quê. Mas quais as opções? Se você não comprou, você pode comprar, né? E você troca os estados aqui. Você fala, agora eu estou comprado e tal, não sei o quê. Se você comprou, você pode vender. Se você comprou ou vendeu, não importa, você sempre pode ignorar, falar assim, olha, vou para frente, isso aqui não estou querendo. Então, basicamente, você está testando todas as possibilidades e retornando o máximo que essas possibilidades te dão. Né? Aqui você vai retornar o max profit de prices, né? K é o mesmo, você tem K transações, você começa do zero. E você, qual o estado inicial? O seu estado inicial é não comprado, né? Então você não está comprado. Vamos ver se funciona. É, funcionou, mas provavelmente vai dar time limit exception. Por quê? Porque a gente não tem a nossa tabelinha. Agora, o que a gente precisa tabelar aqui? O que modifica aqui? É o K, o I e o SBOT.
São as três coisas que modificam. De novo, o que você tabela é o que modifica. Então são os três. A gente vai ter que fazer um unordered map aqui. Isso aqui a gente está fazendo uma tabela de tabelas, tá? Pode parecer meio bizarro a sintaxe aqui, mas é só C++ mesmo. Sendo... Isso aqui basicamente é uma tabela de tabela, né? Então você tem uma tabela 3D, né? A 2D, mas você tem esse booleano aqui que é se comprou ou não. Aí a gente vai aqui e fala se. Agora tem que saber se está na tabela, né? Se dp de k maior que zero e dp de k count de. Isso aqui é basicamente, você faz na sua linguagem, se você preferir, é basicamente estou dizendo, ó, essa entrada tem na tabela, né? De k e k e tá? Basicamente isso. Tem na tabela, bota na tabela, né? Quer dizer, retorna o que está na tabela. Se não tem, a tabela recebe o máximo e retorna o que está na tabela. Tá? Vamos ver se funciona. Basicamente a mesma receitinha de sempre, né? Fez a força bruta, passou. Vamos ver se passa aqui. Passou. Aceitou. Então esse aí era um problema hard, né? Que Mas assim, é a mesma receita de bolo. É só você ver suas possibilidades e tal. Quando você faz a força bruta e depois botar na tabela. Botar na tabela é uma parada trivial. Assim, a parte de Dynamic Programming é muito fácil. Se você souber, isso eu falei, se você souber backtracking, se você souber recursão, o Dynamic Programming em si, o Memoization, é muito fácil. Basicamente, você faz uma receita de bolo. Você fala assim, quais são meus parâmetros que variam? Ah, K e esse booleano aqui. Então, vou botar numa tabela que aceita três inteiros em booleano e retorna um inteiro, né? Tem na tabela? Então, retorna. Não, não tem na tabela? Calcula e põe na tabela e retorna. Bom, acho que o vídeo ficou gigante. Nem sei se vai ter alguém que vai assistir isso aí, mas é, tomara que seja útil para alguém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar aqui no final. Ah, última coisa. Qual é a complexidade disso aqui? Aqui varia em duas dimensões, né? Então, isso aqui é a complexidade vai ser O dessas duas dimensões aqui, porque é basicamente o tamanho da tabela. Qual o tamanho da tabela aqui? É O de n vezes k vezes 2, porque o booleano são dois, é true ou false, né? Então, n vezes k vezes 2. Então, basicamente, o 2 dane-se, então é O de n vezes k, tá? Então, sempre quando você está fazendo essa tabelagem aqui, se não fosse, se você não tivesse a tabela, isso aqui seria 2 elevado, seria O, né, de 2 elevado a n vezes k vezes 2, tá? Mas como você fez a tabela, é O de n vezes k, tá? Você faz memoization, por isso que passa, e se você não fizer, dá time limit exception. Tá bom? É isso aí, espero que tenha ajudado alguém. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, ou sei lá. Fiquei feliz que eu pude ajudar a galera no Twitter, ver se isso aí também ajuda alguém. É um tópico difícil, tá, gente? Então, assim, não, espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma maneira para fazer ele mais fácil para alguém aí. Mas isso aqui me ajudou, então, assim, espero que tenha ajudado alguém.